Eu queria que você complementasse a sua opinião com relação ao Leao. Você é a favor dele na seleção? Sou. Assim, para mim, eu acho que se ele vier contribuir, ele se tornou, imagino que não deve ter sido fácil a naturalização. E se ele fez tudo isso, eu acho que o Renan deveria convocá-lo. E se ele vai contribuir com o vôlei brasileiro, vai colocar a seleção brasileira com mais chances de título, porque ele é um excelente jogador, não vejo nenhum problema. Eu, de fora, não vejo nenhum problema. Ele não é um jogador, pelo menos até onde eu sei, não é um jogador problemático de grupo, trabalhador, não tem nada que... Craque de bola, né? Bom, não, isso aí é ficar fora de questão, entendeu? Para mim ele está entre os 3 ou 5 melhores do mundo, entendeu? Foi para a Itália, quer dizer, ainda, imagino que deve ter crescido ainda tecnicamente, entendeu? Porque é um campeonato muito mais forte. Então eu não tenho nenhuma objeção, eu torço, e se ele tiver, vou torcer para o Brasil como sempre torci. Tá, mas aí, tipo, ele não entraria num processo, por exemplo, você tem 4 ponteiros para a seleção, e aí ele talvez não estaria tirando a vaga de algum ponteiro que pudesse brasileiro que pudesse contribuir com a seleção? Ou você não... Eu acho que ele vai estar ali, vai estar brigando. Se o cara quiser realmente disputar a posição com ele, vai ter que ser melhor que ele. Então, eu não sei, eu imagino que ele seja titular, pelo que ele joga. Mas se outro brasileiro jogar, eu acho que a disputa tem que ser leal e saudável. Assim, ele está ali para contribuir, ele vai estar à disposição do treinador. Não necessariamente ele vai estar ali como uma peça que ninguém pode tirar. Não, de forma alguma, até porque nós temos bons jogadores na posição. E eu acho que talvez isso faça com que os outros ponteiros cresçam. E aí ninguém vai ter, digamos, uma posição VIP ali, entendeu? Os outros ponteiros vão ter que ralar para jogar do lado dele. Ou do lado dele, ou colocar ele no banco, enfim. Eu acho que é uma disputa saudável, eu acho que não interfere em nada. Agora, mudar um pouquinho de assunto, como que você começou no vôlei? Meu pai jogava vôlei, minha mãe jogava vôlei. Não gostava muito de vôlei no começo, porque eu achava o esporte chato, entendeu? Você não tinha disputa ali, contato físico e tal. E eu gostava muito de futebol. E aí, quando eu tinha que ir pro Paulistano, que foi o clube que eu comecei a jogar, eu ia meio que assim... Aí, na primeira competição, que estava todo mundo uniformizado, árbitro, eu gostei. Eu falei, nossa, meu, o negócio é sério. E aí eu comecei a viajar, eu não tinha oportunidade de viajar na época. Minha primeira viagem de avião foi através do vôlei, que eu fui para Recife disputar um JEBs, que é Jogos Estudantis Brasileiros. Fui até com a rapaziada que joga até hoje, o William, Rafa, esse pessoal. Tudo da mesma época. Aí eu falei, nossa, que legal, eu tenho a oportunidade de conhecer outros lugares, eu tenho a oportunidade de disputar um campeonato que tem árbitro, eu vou estar em um uniforme. Aquilo foi, na época, aquilo que me seduzia. Foi te cativando. Fui ir para um outro estado e trocar a camisa com um cara de Minas Gerais. Futebol, eu jogava futebol na rua na época, naquela época, né? Então, aquilo que me motivou mais do que o esporte em si, mais do que a rede, a bola, nada, foi a disputa e a oportunidade de ir para outros lugares. Foi conhecer gente nova, tal. Porque eu ficava o dia inteiro brincando na rua, era pipa, taco, futebol, era isso. Bom, né? Era ótimo. Não tinha muito videogame na época, então foi assim que eu comecei. E aí já são quantos anos de voleibol já? Uns 25, cara. Eu nem faço a conta, mas mais ou menos 25. 25 anos bem vividos, né? Eu assim, o gozado, não sei se você vai perguntar sobre isso ou não, mas eu tive um gap ali que eu parei de jogar durante 5 anos. E que eu fiz faculdade, fiz pós-graduação e depois eu voltei a jogar por uma proposta da Turquia. Uma coisa que, assim, acho que não tem nenhum jogador que aconteceu isso. Joguei 2 anos de profissional. Eu joguei no Banespa, que era uma época espetacular do clube. Dali, eu fui para a Argentina, eu recebi uma proposta para jogar na Argentina. Eu fui jogar na Argentina, então meio que cortou meu cordão umbilical com a família. Eu nunca tinha cozinhado, então lá eu tive que cozinhar, lá eu tive que morar sozinho. Foi assim, foi choradeira também, acho que um bom tempo, sei lá, um mês. Faltando um mês eu chorava. E não tinha internet, FaceTime, não tinha nada disso na época.
E era só o telefone. Eu lembro que era $1 por minuto. Meu, eu gastava eu gastava quase meu salário para falar com de comer para poder. Mais ou menos isso, eu emagreci muito e tal. Aí eu fiquei meio homesick. E aí eu voltei pro Brasil, eu falei, eu não quero mais saber disso. É muito sofrimento ficar longe da família, eu tava começando a namorar. Eu falei, não dá. Aí eu parei. Aí eu peguei todo o dinheiro que eu ganhei na Argentina e fui morar na Austrália. Eu falei, bom, já falo espanhol, já falo inglês. Quando eu voltar da Austrália, eu arrumo emprego. Emprego numa empresa normal. Nossa, não vôlei. Foi bem homesick mesmo, foi meio traumatizante lá na Argentina. E olha, assim, fui muito bem tratado por todos, não morei mal, sim, fui bem na competição, fui bem na competição, fui fazer uma semifinal, se não me engano. Tive proposta para continuar, mas eu falei, não quero saber, não vou ficar longe e tal. E aí eu fui para a Austrália, estudei inglês, aí, viajei lá de mochileiro, aí, só que até ali eu não trabalhava, né? Eu só tinha ganho dinheiro. A parte ruim é essa, que tipo, E eu fui para lá com um dinheiro suficiente para que eu estudasse e eu não precisasse trabalhar. De garçom, nada. Aí eu voltei, entrei no mercado de trabalho, terminei minha faculdade de marketing, comecei a fazer pós-graduação na FAAP, e aí eu jogava universitário nessa época, porque eu não abandonei o esporte porque eu gostava de jogar, tal, sabia jogar, e eu ganhava bolsa na faculdade. Tá. E aí na pós-graduação também eu ganhava bolsa. Aí eu fui jogar um torneio pela seleção brasileira, chama Universiade. E lá eu me destaquei. Foi a primeira vez que o time ficou entre os 4. Que o Brasil ficou entre os 4 no Universiade. E foi na Turquia esse torneio. Aí o rapaz foi no aeroporto ainda pedir, pelo amor de Deus, para eu voltar a jogar e tal. Eu não queria voltar. Eu acho que, se não me engano, eu fui o melhor saque da competição, o segundo melhor ataque, não lembro direito. Enfim. Aí eu falei, não vou, porque eu já tinha vida de estudante, né, financiamento no apartamento 15 anos, trabalhava até tarde da noite, tem o benefício, né, mas também tem esse lado que não é tão bacana, né, e aí eu falei, bom, eu não quero mais voltar a jogar na Turquia, eu tava namorando, ou tava noivo, não lembro. E aí eu falei, não vou voltar. E ele foi subindo a proposta. Foi subindo a proposta, chegou uma hora. Vai subir a proposta. Aí ele subiu a proposta até o momento que praticamente eu pagava o apartamento com o financiamento que eu tinha feito de 15 anos. Aí eu falei pra minha esposa, que é a atual esposa, né? Que eu falei que era minha namorada na época. Eu falei, cara, vamos pra lá, a gente passa 10 meses. Pelo menos na volta a gente quita o apartamento, não paga juros para banco, não paga nada, e aí voltamos para o mercado de trabalho. Aí ela foi muito parceira, continua sendo, e ela falou, não, vamos, fechada. Aí ela trabalha numa multinacional, ela conseguiu transferência daqui para lá. Olha só. Então aí eu arrumei emprego voltando a jogar, e ela conseguiu a transferência daqui e ela trabalhava lá. Quer dizer, os dois estavam empregados em Istambul, de uma hora para outra. Foi uma temporada também complicada, né? Assim, não é um campeonato, pelo menos na época, não era um campeonato muito forte. Enfim, mas aí eu me destaquei nessa temporada, aí recebi uma outra proposta. Aí eu falei para ela, vamos ficar só mais um ano. Já ficou 10? Não, eu falei, vamos ficar só mais um ano, qualquer coisa a gente volta no outro ano. Só que ela precisou parar de trabalhar porque eu fui em uma outra cidade, eu fui para a capital, que é Ankara. Aí ela falou, tudo bem, vamos. Aí fomos para lá, aí eu recebi aí eu fui jogar um torneio na Bélgica e recebi algumas propostas na Europa. Aí eu falei para ela, e aí, vamos? Aí eu já comecei a pensar que eu não vou voltar mais a trabalhar, né, em escritório e tal, vou continuar no vôlei. Aí eu recebi uma proposta, eu queria jogar na Itália, aí eu fui jogar na Itália. Aí eu joguei na Itália 2 anos, voltei para o Brasil depois de 2 anos, estava jogando na Itália, voltei para Montes Claros. A gente foi vice-campeão brasileiro, eu fui o melhor atacante da Superliga. Aí o mercado aqui abriu. E aí eu tô desde então nesse só mais um ano, só mais um ano, só mais... Tá aí. Pois é. E nessa, acho que são 11 anos. Não, são 14 anos. 14 anos de só mais um ano. Tipo, só mais um Você ano. vê que loucura, cara. E passou rápido. E é uma coisa que não foi planejada, assim, não... Foi fluindo, né? Foi fluindo, eu fui abrindo portas, abrindo mercados. Sempre tive propostas para continuar na liga que eu estava.
de outros clubes ou do próprio clube. E aí eu fui renovando, fui indo e estou aí até hoje. Pensa em aposentadoria? Por enquanto não. Eu tenho o plano B, vou te falar que eu tenho até o plano C. Mas eu ainda acho que eu tenho lenha para queimar e eu quero jogar pelo menos mais uns 2 anos. Vamos ver. Tudo tem que conspirar também, sabe? Porque não está sendo um mercado de trabalho, como eu falei, né? São 4 equipes, então você coloca aí 4 ponteiros por time, são 16 vagas, uns 4 times fortes, né? E normalmente uma dessas 4 vagas, uma ou 2 são preenchidas por jovens. E aí tem os jogadores da seleção, que são excelentes jogadores, então fica um pouco restrito, né? Por isso que eu já tenho o plano B e o plano C. Porque se não vale a pena, aí eu me aposento e me aposento assim, na maior tranquilidade, assim, com a sensação de dever cumprido.